de hoje eu vou contar para vocês como funciona a escola aqui na Itália. Todo o percurso acadêmico, desde criança até a faculdade, e como é a divisão dos anos escolares. Você que é pai, mãe ou casal com filho pequeno e está planejando a sua mudança para a Itália, com certeza deve se preocupar com a educação e com o percurso acadêmico do seu filho. Hoje nós vamos falar sobre educação pública, instrução gratuita. Porque até existem escolas particulares aqui na Itália, mas são pouquíssimas as famílias que optam por esse tipo de instrução. Normalmente as escolas particulares ou são um colégio interno, um colégio de freiras e são a pagamento, ou são escolas completamente em inglês para alfabetização inglesa desde pequenininho, e eles chamam essa escola até de college, mas isso realmente é uma raridade porque a instrução gratuita aqui na Itália é excelente e não tem motivo algum de pagar por uma escola particular. A escola aqui na Itália é obrigatória para todas as crianças que estejam no país. Então, se você vem para a Itália para fazer a sua cidadania, ou você tem apenas o permesso di soggiorno, ou na pior das hipóteses você está ilegal, o seu filho precisa mesmo assim estar matriculado numa escola. Mas a partir de que idade eu preciso colocar o meu filho para estudar? A educação aqui na Itália é obrigatória a partir dos 6 anos até os 16 anos. São 10 anos obrigatórios de estudo. Sempre que eu abro alguma caixinha de pergunta lá no Instagram, alguém me manda: Gi, eu trabalho o dia inteiro, vou precisar trabalhar na Itália o dia inteiro, o meu marido também ou a minha esposa também. Como eu faço com um filho pequeno? Tem a opção de colocar a criança na creche? E a resposta é sim. O ensino aqui na Itália só é obrigatório após os 6 anos de idade. Mas antes disso, você pode sim colocar o seu filho em uma creche. Existem 2 tipos de creche aqui na Itália. Tem o asilo nido, que falando nisso, asilo em italiano é creche de criança e não casa de idosos. E o asilo nido vai dos 3 meses de nascido até os 3 anos. O asilo nido existe justamente para facilitar e viabilizar a vida dos pais que trabalham. Por isso a jornada é bem longa e você pode deixar o seu filho o dia todo no asilo nido. Esse tipo de escolinha não é gratuito, é a pagamento, porém você vai pagar a taxa de acordo com a sua renda, com a renda familiar. Você precisa ter um documento chamado ISEE, que comprova a sua renda anual familiar, e com esse documento você vai pagar a taxa da escolinha da criança. Se você não sabe o que é o ISEE é um indicador de situação econômica. Eu já falei bastante dele lá no Instagram, então se você não me segue, vai lá no Instagram me seguir, porque tem bastante dica por lá. Na faixa etária entre 3 e 6 anos de idade, a escola ainda não é obrigatória, mas nós temos outro tipo de creche que é chamada simplesmente de asilo ou scuola di infanzia ou scuola materna, e é uma escola que também dura o dia inteiro. Ao contrário do asilo nido, que é para os bebezinhos, as crianças bem pequenininhas até 3 anos, na escola materna você não paga nenhuma taxa. A única coisa que você vai ter que pagar é pelo almoço do seu filho. Obviamente que a criança entre 3 e 6 anos vai comer comida, enquanto o bebê vai comer a papinha ou o leite que os pais deixarem na escola. Por isso que na escola materna você paga uma taxa para alimentação. Essa taxa também vai ser de acordo com a renda da família. Então não se preocupe de não ter condições para pagar isso, porque caso a sua renda seja muito baixa ou quase zero, isso vai ser oferecido gratuitamente para vocês. Essa faixa etária já começa a ser um pouco complicada de se conseguir vagas nas creches. Porque até os 3 anos, normalmente as famílias preferem ficar com o bebê em casa. Mas a partir dos 3 anos, realmente todo mundo precisa trabalhar e quer matricular o filho na creche. Vocês precisam ficar muito atentos com as datas de inscrição. Para a escola materna, normalmente as inscrições acontecem no início do ano, nos meses de janeiro e fevereiro,
para o ano escolar que só vai começar em setembro, então precisa se organizar com bastante antecedência. E como funcionam as vagas? Elas são distribuídas através de um método de pontuação e eu pessoalmente acho ele muito justo. Vou dar um exemplo. Uma criança que é filha de mãe solteira que trabalha vai ter uma pontuação altíssima, porque é óbvio que aquela mulher precisa colocar o filho na escola para trabalhar. Já uma família, um casal que tem uma criança e um dos dois não trabalha, vai ter uma pontuação bem baixa, porque aquela criança tem a possibilidade de ficar em casa. E o que acontece com essas crianças que não conseguem vaga? Elas entram em fila de espera para o próximo ano. É bem provável que se em um ano você entrou em fila de espera, no próximo você já vai conseguir matricular a sua criança numa creche. Gi, se eu não conseguir vaga pro meu filho na creche, eu tô desesperado porque eu preciso trabalhar. O que eu faço? Na pior das hipóteses, existem as creches particulares, mas elas são bem caras e aí vai depender de você avaliar se vale a pena trabalhar, mas pagar caríssimo de creche ou de repente ficar em casa se vocês são casal, um trabalhar e um não trabalhar para ficar com a criança, porque realmente os valores são muito altos. Chegamos na parte da educação obrigatória, que é a partir dos 6 anos. Nos primeiros 5 anos de educação da criança, ela vai estar em uma escola chamada escola primária ou escola elementare. É muito mais comum falar elementare para categorizar esses primeiros 5 anos de instrução. São 5 anos de elementare e durante esse período as crianças vão ter 1 ou 2 professores que na realidade não se chamam professores, mas durante esses 5 anos se chamam maestro, porque essa é uma pessoa que vai instruir as crianças em todas as matérias. Na minha época eu tive apenas uma maestra durante os 5 anos, mas chegam a ser até 2 dependendo do tamanho da classe. Uma curiosidade bem interessante é que a classe é a sala de aula e bem diferente do Brasil, aqui tem pouquíssimos alunos por sala. Principalmente nessa idade onde a criança está sendo alfabetizada, aprendendo o básico de todas as matérias, as classes são bem pequenas, entre 15 e 18 pessoas, no máximo 20. Isso é bem bacana porque permite ao maestro de fazer um acompanhamento bem de pertinho com os alunos e quem sabe perceber com antecedência se alguma criança tem atraso de fala ou se precisa de algum reforço extra. Quanto ao horário da escola elementar, isso pode variar bastante de cidade para cidade ou até de comune para comune. Mas normalmente 2 dias da semana a escola é em tempo integral. A criança vai ficar o dia inteiro na escola. Para os pais que trabalham, tem a opção dos outros 3 dias também fazer atividades extracurriculares, porém dentro da escola. Algum esporte, alguma atividade musical, alguma atividade como teatro, canto, entre outras opções. A escola primária também não é pagamento, mas você vai pagar novamente a taxa de mensa, que é a taxa de alimentação da criança. E o que acontece após esses 11 anos de idade e 5 anos de escola primária? Vou falar para vocês que é uma transição bem difícil, a gente fica bem preocupado naquela idade porque todo mundo que faz os 3 anos sucessivos assusta as crianças falando que é bem mais difícil. Mas isso tem um motivo. Os primeiros 5 anos escolares você aprende o básico de cada matéria. E a partir dos 11 anos é quando você começa a estudar para valer. Eu digo estudar para valer porque aqui na Itália, se você não estuda, você não passa de ano. Não tem essa de recuperação. Ficou reprovado em uma matéria, vai repetir o ano inteiro. Recapitulando então, nós temos 5 anos de escola elementar e o próprio nome já diz, é o básico do básico da instrução. Após esses 5 anos, nós temos mais 3, que é chamada de escola média, dos 12 até os 15 anos. É claro que as idades variam um pouquinho, pode ser 11 ou 12, 14 ou 15, dependendo do mês do ano que a criança nasceu. Mas normalmente essa é a faixa etária. E qual é a diferença entre a escola elementar e a escola média?
É importante ressaltar que escola média não significa ensino médio, como no Brasil, porque no Brasil, após o ensino médio, você vai para a faculdade. Aqui, após a escola média, você tem mais 5 anos de estudo. Na escola média, a gente tem algumas matérias a mais do que na escola elementar. Tem aula de informática, por exemplo, tem aula de música, que algumas escolas elementares não têm. E, além do inglês, que você já estuda desde os 6 anos, você vai ter que escolher mais um idioma chamado de idioma comunitário de alguns países da União Europeia para estudar. As opções são francês, espanhol e alemão. Então, além do inglês, na escola média você vai estudar mais um desses 3 idiomas, de preferência da criança. Não vou nem mais falar criança, né? Porque nessa idade já é um pré-adolescente. O pré-adolescente vai estudar, além do inglês, mais um idioma. Outra diferença do Brasil é que na escola média você faz as matérias básicas: matemática, italiano, história, geografia, constituição, educação física, tem até aula de religião, que é opcional, mas você não estuda matérias específicas como latim, grego, química, física, que você vai estudar somente se você escolher na etapa sucessiva, mas a gente vai chegar lá. Concluídos esses 3 anos de estudo, com 14 ou 15 anos, o adolescente vai ter a primeira decisão difícil da vida dele, que vai ser escolher o que ele vai estudar. No Brasil, a gente conclui o ensino médio e escolhe o que vai cursar na faculdade. Aqui é bem diferente. Aqui você conclui o último ano da escola média, então conclui 8 anos no total de estudo e você decide o que você vai estudar em preparação à faculdade. Então você vai escolher matérias com as quais você tem mais facilidade, mais aptidão. Eu, por exemplo, estudei línguas e nunca estudei física e química na escola. Sou uma negação em exatas, não faria sentido algum eu estudar línguas e no curso de línguas eu ter matérias de exatas. É uma coisa que eu nunca consegui entender no Brasil, como que as crianças, os adolescentes precisam ser bons em tudo e na verdade não ser bom em nada. Aqui na Itália entende-se que cada aluno, cada indivíduo tem uma aptidão. Se você tem aptidão para geografia, talvez você tenha aptidão também para história. Mas é muito difícil que quem tem aptidão para exatas tenha aptidão para matérias humanas. Por isso que, concluídos os 3 anos, a gente escolhe o que vai estudar. Existem 3 maneiras de dar sequência aos estudos. Nem todas as pessoas aqui na Itália querem fazer uma faculdade, porque nem todos os trabalhos, nem todas as profissões exigem um diploma de ensino superior, que é chamado laurea. Então não faz sentido algum você fazer uma preparação para a faculdade, sendo que você não vai cursar a faculdade. E como é dividido esse tempo de estudo? Após a escola média, você vai fazer a escola superiore, que novamente não é o ensino superior do Brasil. E a própria escola superiore é dividida em 3 opções. Você tem a opção de fazer o liceo, que é aquela escola de 5 anos que vai te preparar para entrar na faculdade. Você tem a opção de fazer Instituto Técnico, que podem ser ou 3 anos ou 5 anos, ou você pode fazer o Instituto Professionalizzante, que também são ou 3 ou 5 anos. Mas eu vou explicar cada um deles para vocês. Toda pessoa que quer cursar uma faculdade aqui na Itália precisa obrigatoriamente escolher a primeira opção, que é a opção do liceo. Por quê? Aqui na Itália não existe vestibular para entrar na faculdade. As faculdades têm vagas abertas, com exceção de medicina e odontologia. Não tem limite de vagas. E a única forma de você ingressar na faculdade é passando um exame que se chama exame de maturità, exame de maturidade ou exame de stato, que só é oferecido após os 5 anos de liceo. E o liceo, como nós já falamos de aptidões, é dividido em 5 categorias. No liceo clássico, você estuda principalmente italiano, língua latina, língua grega antiga, história, geografia
e filosofia. E esse liceu vai te preparar para fazer faculdades que tenham a ver com essas matérias. No liceu linguístico, que é o que eu cursei, a gente vai, obviamente, estudar línguas. Italiano e latim são as línguas essenciais, primordiais, para você aprender qualquer outro idioma neolatino. E são as duas matérias principais desse curso. Além do italiano e do latim, a terceira língua obrigatória que você não pode tirar é o inglês. Gi, mas essas matérias a gente já estuda na escola média que você falou pra gente. Correto, no liceu linguístico você vai escolher mais 2 idiomas. Na minha época, falo como se eu fosse muito velha, os idiomas disponíveis eram alemão, espanhol e francês. Então eu teria que escolher mais 2 daqueles idiomas. No total, são 5 línguas que a pessoa que decide fazer o liceu linguístico vai estudar. Recentemente também adicionaram russo e chinês às opções. Eu acho isso incrível. Pena que quando eu fiz não tinha, porque com certeza eu teria escolhido chinês. Continuando fora das exatas, nós temos o Liceu de Scienze Umane, que estuda ciência e comportamento humano. Nesse liceu, as matérias predominantes são geografia, história, italiano, comunicação, psicologia, pedagogia e sociologia. Essas são as matérias principais do Liceu de Ciências Humanas. Temos também o Liceu Artístico, que é o liceu com foco em artes. E quem optar por essa opção vai estudar História da Arte, Design, noções de arquitetura e tudo que envolve essa parte artística e de criação. E quem tem aptidão para exatas vai escolher o Liceu Científico, que é justamente o liceu de ciências exatas. Nesse liceu você vai estudar matemática, física, biologia, química e tudo que envolve tanto a matemática como as ciências. Todos esses cursos que eu falei para vocês são liceu. Eles são 5 anos de estudos e vão te preparar para fazer o exame de Stato, que é aquela prova que você faz quando concluir esses 5 anos, e passando a prova você pode entrar na faculdade. E aquelas pessoas que não querem cursar a faculdade têm as outras 2 opções. O Instituto Profissionalizante é uma escola, um curso que vai te dar todas as ferramentas, tanto teóricas como práticas, para você se tornar um profissional naquela área. Existem diversas áreas, como mecânica, cabeleireiro, esteticista, e você concluindo esse curso, você já pode trabalhar na área. Hotelaria, por exemplo, é um curso que muitos jovens fazem, porque o turismo aqui na Itália é muito desenvolvido. Em outros países também um curso desse te abre portas, e fazendo esse curso você pode ser um maître em algum restaurante ou hotel, você pode ser um cozinheiro e depois continuar os estudos e se tornar chefe de cozinha. Então as possibilidades fazendo esses cursos profissionalizantes são bem amplas. E para finalizar, temos o Instituto Técnico, que não é muito diferente do profissionalizante, mas são algumas matérias diferentes entre um e outro. No Instituto Técnico, por exemplo, tem eletrônica, tem informática, tem design, tem indústria agroalimentar, agropecuária, tem o Instituto Técnico Econômico, então as opções também são bem variadas nessa categoria. Parece muita coisa, e realmente é. Aqui na Itália são mais anos de estudo que no Brasil, mas o que eu considero muito positivo é essa questão de você escolher, a partir de uma certa idade, as matérias que você vai querer cursar, porque realmente não somos todos iguais, cada pessoa tem aptidões diferentes, e para nos tornarmos bons profissionais é necessário que a gente foque naquilo que a gente sabe fazer melhor. Se vocês estiverem com alguma dúvida sobre a educação e a instrução aqui na Itália, podem me mandar aqui nos comentários, porque eu sei que é bem complexo e no início é difícil de entender mesmo. Se vocês gostam desses assuntos, educação, cultura, instrução aqui na Itália, deixem bastante like nesse vídeo, porque eu posso trazer vários outros relacionados a esse tema.
E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, porque temos muitos conteúdos sobre a Itália e tudo o que você precisa saber para morar aqui. Noi ci salutiamo qui, um bacio e até o próximo!